CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, estamos no ar com o CBN Universidade deste sábado. Eu sou Beatriz Romão e até às 10 horas da manhã você fica aqui com a gente. Vamos trazer as informações mais importantes da Universidade Estadual da Paraíba, uma instituição importante para a educação do nosso estado, mas que também promove ciência, desenvolvimento, saúde e tantos outros benefícios para a sociedade, como a gente tem mostrado todos os sábados por aqui. Para você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa, que é uma parceria entre a Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a CBN, a rádio que toca notícia. Vamos saber o que é destaque neste sábado. Universidade Estadual da Paraíba inicia período 2022.2 na próxima segunda-feira em todos os campos da instituição. Luciano Nascimento participa com a gente com a coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, 16 anos da Lei Maria da Penha. NUS desenvolve sugador para esterilização de ambientes odontológicos em parceria com a empresa de Campina Grande. O quadro Português Sem Segredos deste sábado é com o professor Denis Medeiros. A editora da UEPB publica e-book com relatos de projetos e programas de extensão durante a pandemia. E a entrevista deste sábado é sobre um projeto que ensina como fazer o uso correto de medicamentos. E ainda, o Jardim Botânico da UEPB firmou uma parceria com uma ONG internacional para financiar um projeto que visa preservar uma espécie de árvore da caatinga. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E já iniciamos o programa deste sábado com informações sobre a retomada das atividades acadêmicas da Universidade Estadual da Paraíba. Seguindo o calendário da instituição, o novo período letivo 2022.2 tem início na próxima segunda-feira, dia 29 de agosto, para todos os cursos de graduação nos 8 campos da instituição. Na última semana, os professores de todos os departamentos participaram da Jornada Pedagógica 2022, que é organizada pela Pró-Reitoria de Graduação. De 23 a 25 de agosto, os professores tiveram acesso a palestras e oficinas sobre o tema Educação Superior, Desafios e Possibilidades pós-ensino remoto. De acordo com o calendário acadêmico da universidade, o período letivo 2022.2 segue até o dia 2 de dezembro, atualizando assim o ano letivo com o ano regular. E a previsão é de que as colações de grau sejam realizadas de 19 a 22 de dezembro por todos os campos da UEPB no estado. O calendário completo você confere no site da UEPB através do link uepb.edu.br na aba Alunos. E para quem vai retomar para a sala de aula, o nosso desejo é de uma volta tranquila e muito produtiva. E só lembrando que ainda estamos vivenciando uma pandemia e que a UEPB recomenda o uso de máscaras em todas as dependências da universidade. Agora a gente se liga na participação do professor Luciano Nascimento. Escuta aí. Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, na coluna de hoje sobre Direito e Cidadania no CBN Universidade, o tema é ou na representação dos 16 anos da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de agosto de 2006. Bem, a Lei Maria da Penha é um instrumento jurídico que busca ou tem por finalidade ou cumprimento de função organizar mecanismos de natureza jurídica de enfrentamento e combate às categorias de violência de gênero, de violência contra a mulher, de violência doméstica. Muito bem. Mas a Lei 11.340 de 2006 não é o primeiro dispositivo normativo no direito brasileiro. Bem, a violência de gênero é um fenômeno universal. Ele é um fenômeno em todos os modelos de sociedade, durante todas as edições dos processos civilizatórios. A violência de gênero, portanto, se caracteriza na ideia de dominação de um
gênero, sobre o outro. Especificamente nos modelos de sociedade, seja ele qual for, até o presente, a sociedade moderna, a dominação de um gênero masculino sobre o outro feminino, a dominação do homem sobre a mulher. Nas relações sociais, nas relações afetuosas, nas relações amorosas, nas relações familiares. Enfim, o fenômeno violência de gênero é algo concreto e real nos modelos de sociedade. Não tem geografia, não tem sobrenome, não tem classe social, não tem escolha de credo, não tem ideologia política. Atinge a todos os seres humanos. Muito bem. No caso do direito brasileiro, a primeira lei que enfoca a violência de gênero ou a violência doméstica, ou, mais especificamente, no dispositivo normativo 10.886 de 2004, a violência doméstica contra a mulher, o idoso e a criança. É a primeira lei no direito brasileiro, a Lei 10.886, que cria o parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro e, portanto, cria uma modalidade delituosa denominada de lesão corporal dolosa de natureza doméstica. 2 anos depois aparece a Lei 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha, em homenagem à senhora Maria da Penha Maia Fernandes, que, ao ser submetida por seu marido a uma série de agressões físicas, termina sofrendo 2 tentativas de então homicídio, na legislação atual feminicídio, e termina por fim em um estado tetraplégico. A luta dessa mulher diante dos organismos internacionais, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, fez nascer a Lei 11.340, que é um mecanismo jurídico de enfrentamento, prevenção e combate à violência familiar e doméstica. E agora, em agosto de 2022, portanto, comemoramos 16 anos desse instrumento normativo de fundamental relevância na realidade sociológica e jurídica brasileira. A Lei 11.340 trata sobre as categorias de violência sexual, física, patrimonial, moral e psicológica. Os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública são aterrorizantes. Uma mulher a cada 7 horas é agredida na realidade das relações sociais brasileiras. São dados do ano de 2021. 1.319 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano de 2021 na realidade sociológica brasileira. A cada 1 minuto, nós temos 8 vítimas de agressão física no contexto das relações domésticas, das relações afetuosas, das relações amorosas na sociedade brasileira. Muito bem. A Lei Maria da Penha, dentre tantos instrumentos jurídicos reunidos no seu corpo, tem um que toma destaque, denominado de medidas protetivas. A Lei 11.340, portanto, traz um capítulo sobre as medidas protetivas. E o que são essas medidas protetivas? Elas são tomadas à luz de uma denúncia da mulher em que se coloca como vítima dessa categoria de violência, seja ela assexual, física, patrimonial, moral ou psicológica, em uma relação social, e que, portanto, necessita de uma medida protetiva. E que, portanto, essa medida ela é concedida para que o agressor ou o suposto agressor, o potencial agressor, mantenha uma distância significativa da vítima. No ano de 2006, no ano, portanto, que entra em vigência a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, nós tínhamos a aplicação por uma autoridade judicial de uma medida protetiva ao ano. No ano de 2021, chegamos ao número, nesses 16 anos, da aplicação de medidas protetivas por uma autoridade judicial ao número de 391 mil medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário. Esses são os dados que podemos colher, portanto, no site do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A Lei Maria da Penha, ela veio abrir uma cortina ou desvendar, digamos assim,
ou mais ainda, abrir as portas, ou, como dizem outros, a Lei Maria da Penha abriu a caixa de Pandora das relações sociais no que se refere às diversas categorias de violência. Mais do que isso, a lei possibilitou a criação, sob nossa observação, de uma série de outras leis que podem, em uma reunião metodológica para, portanto, uma organização sistêmica da ideia de instrumentos jurídicos de combate, de prevenção à violência doméstica, à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha possibilitou a criação de um microsistema jurídico de proteção a essas categorias de violência, tipificadas a partir dela da Lei 11.340 de 2006. Em 2019, nós tivemos a Lei 13.827, as medidas protetivas e, portanto, o alargamento dessas medidas protetivas, em que não apenas o Poder Judiciário pode aplicar as medidas protetivas, mas outras autoridades, como, por exemplo, o delegado de polícia e até mesmo, em casos específicos, membros da Polícia Militar. Depois veio a Lei 13.836 de 2019, que dá voz à vítima de violência doméstica na condição de pessoa deficiente, portador, portadora, portanto, de alguma deficiência. Depois nós tivemos a edição da Lei 13.871 de 2019, que trata sobre o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde por parte do agressor da vítima, que tem que custear todas as despesas médicas. Depois veio a Lei 13.880 de 2019 também, que trata sobre a política jurídica de apreensão de arma de fogo do agressor de uma dessas categorias de violência. Depois nós tivemos a edição da Lei 13.894, também de 2019, sobre a ideia no âmbito civil, da ação de divórcio correr sobre o espectro de uma maior celeridade judicial e de procedimentos específicos. Depois nós tivemos a edição da Lei 13.984 de 2020, que trata sobre a ideia do agressor e, portanto, sobre a ideia desse sujeito ativo do delito frequentar o Centro de Educação e Reabilitação, portanto, para se submeter a um programa de lições sobre a ideia da violência doméstica, da violência de gênero, da violência contra a mulher. Depois nós tivemos a edição da Lei 14.188 de 2021, que constrói o programa de cooperação denominado de Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Portanto, a vítima faz aquele sinal com a mão esquerda, mostrando, portanto, em público que ela é vítima de violência doméstica e que tem um agressor naquele ambiente. Depois veio a Lei 14.310 de 2022, que trata sobre o registro imediato por parte do juiz, do magistrado, das medidas protetivas, portanto, ratificando a posição judicial de que há um agressor. Depois veio a Lei 14.132 de 2021, que cria o tipo penal na parte especial do Código Penal brasileiro denominado de stalking. A perseguição por redes sociais, a perseguição por perfis de plataformas digitais, a perseguição no mundo virtual ou digital por parte do agressor a uma vítima determinada. E finalmente tivemos a edição da Lei 14.149 de 2021 sobre o denominado formulário de risco, ou seja, em que a vítima se antecipa, procura a autoridade pública e preenche um formulário dizendo que é uma vítima em potencial, que a qualquer momento ela poderá ser agredida por um sujeito ativo do delito da violência doméstica. Enfim, no mês de agosto de 2022, nós comemoramos 16 anos da Lei 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha. Ela não é apenas um instituto jurídico, ela é um instrumento de construção civilizatória na sociedade moderna. Obrigada, Luciano. Semana que vem tem mais Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco falamos sobre a nova tecnologia do NUTS e ainda tem dica de português sem segredo por aqui. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, que é apresentado por mim, Beatriz. E você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. Fica com a gente que até às 10 horas da manhã tem muita informação aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E já chegamos falando sobre a tecnologia desenvolvida pelo NUTS da UEPB em parceria com uma empresa aqui de Campina Grande que deve garantir a esterilização de ambientes odontológicos, evitando a contaminação de profissionais e pacientes. O novo produto é um sugador que faz a aspiração e esteriliza ambientes usando radiação ultravioleta. E quem fala pra gente sobre essa tecnologia é a Carolina Celi. Ela é designer do NUTS, pesquisadora e especialista em projetos de dispositivos médicos e tecnologias assistivas. Vamos ouvir o que ela falou sobre essa iniciativa. Em parceria com o Dr. Clepson Cordeiro e o NUTS, que é o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, sediado na UEPB, nós desenvolvemos o Life Protection, que é um produto inovador de assistência à saúde de odontólogos e pacientes. No período de pandemia do coronavírus, o conceito de biossegurança ganhou ainda mais força nos procedimentos. O sistema, que é o sugador automatizado, utiliza UVC e chega apresentando uma inovação e facilidade para a vida dos profissionais da odontologia e pacientes. Trata-se de um equipamento que busca trazer mais segurança aos ambientes propícios à contaminação, como laboratórios odontológicos. A tecnologia UVC contida no interior do aparelho permite que as gotículas residuais sejam desinfectadas após rápida aspiração, evitando a contaminação do ambiente. O sistema realiza a sucção dos resíduos em simultâneo com a atividade do odontólogo, inclusive cirurgiões dentistas. É o que determina os procedimentos realizados dentro de um consultório para evitar a propagação de infecções. O produto conta com duas opções de funcionamento: a função aspirar e a função desinfectar, que é acionada através de um processo de automatização. Possui um suporte de proteção e regulagem de altura do braço. As funcionalidades automatizadas permitem que a Life Protection acione as lâmpadas UVC, sensores de presença e realize o controle do tempo de desinfecção do ambiente. A startup está inserida no setor Odontotech. Já é conhecida no mundo da inovação em saúde e bem-estar. O modelo foi selecionado no processo de aceleração da Agnatos, maior empresa de produtos odontológicos do Brasil. A Life Protection também está entre as 15 startups brasileiras com maior potencial para desenvolver-se no Open Innovation Agnatos. Agradeço imenso a oportunidade de divulgação. Nós temos o Instagram, que é o sugador automatizado, e também o nosso website com todos os nossos contatos para maiores dúvidas. E recentemente a Coordenadoria de Inovação Tecnológica da UEPB, a Inovatec, já iniciou os processos de transferência da tecnologia do equipamento médico desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde em parceria com a empresa aqui de Campina Grande. E assim teremos mais uma tecnologia da UEPB em prol da saúde no mercado. Agora a gente se liga na participação do professor Denis Medeiros. É hora de ficar por dentro das dicas de português aqui no CBN Universidade. Escuta aí. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Neste sábado vamos retomar algumas regras do acordo ortográfico, especialmente agora o hífen. A regra básica é que, com prefixo, usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas com H. Por exemplo, anti-higiênico, anti-histórico, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. E aí tem uma exceção. Sub-humano, fica tudo junto porque perde o H, fica sub-humano. A segunda regra é que quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento, não tem hífen. Então, aeroespacial, termina em O, começa em E. Agroindustrial, anteontem, antieducativo, autoaprendizagem. Existe uma exceção quando o prefixo é co. Ele tem uma aglutinação mesmo que o segundo elemento comece também com a letra O. Então, por exemplo, coobrigação, coordenar, cooperar, beleza? A terceira regra é que não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por uma consoante diferente de RS.
Exemplos: anteprojeto, antipedagógico, semicírculo, semideus, seminovo, tudo junto, certo? Atenção aí, com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. Então, toda vez que tiver vice, coloca hífen. Vice-rei, vice-almirante, vice-presidente, vice-reitor, ok? E aí, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com RS, aí vai ser duplicada essa letra, ou seja, o R ou o S. Antirracismo com 2 R's, antirreligioso com 2 R's, antissocial com 2 S's. Outra regra, quando o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal, coloca hífen. Anti-ibérico, anti-imperialista, anti-inflamatório. Da mesma forma, quando termina com uma consoante e o segundo elemento começa com a mesma consoante, também usa hífen. Então, hiperrequintado, interracial, interregional, superreacionário, superresistente, certo? E aí, nos demais casos, não vamos utilizar o hífen. Ou seja, quando terminar em consoante e começar com consoante diferente, de R e S, ou começar por vogal. Exemplos: hipermercado, super interessante. Com o prefixo sub, a gente usa o hífen quando a segunda palavra começar com R. Por exemplo, sub-região, sub-raça. Quando o prefixo termina em consoante, não se usa hífen se o segundo elemento começar com vogal. Hiperativo, interescolar, interestadual. Prefixos como ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, usa sempre hífen, certo? Então, além túmulo, ex-aluno, ex-diretor, pós-graduação. São várias regras e aí a dica para não sair decorando todas elas é pegar uma palavra, como por exemplo, ex-aluno. Sei que ex-aluno tem hífen, então isso significa dizer que toda palavra com ex vai ter hífen, certo? Assim fica mais fácil de a gente fazer uma associação por palavras. Para finalizar nossas dicas, o uso da palavra pago e da palavra pagado. Na verdade, as duas existem e são particípio do verbo pagar e o uso é diferente. O pago é o particípio irregular de pagar e será utilizado com os verbos auxiliares ser ou estar. Por exemplo, o ingresso foi pago ontem, o ingresso já está pago. Já o pagado é o particípio regular do verbo pagar e será utilizado com os verbos auxiliares ter ou haver. Ela não tinha pagado o ingresso, ela já havia pagado o ingresso, certo? Obrigada, professor Denis. E no próximo sábado tem mais Português Sem Segredos aqui no nosso programa, mas com a participação do colunista Edson Tavares. E você que está nos ouvindo já fica ligadinho para não perder o CBN Universidade sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. E vamos de intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre um projeto de extensão bem importante que orienta como usar corretamente os medicamentos prescritos pelos médicos. E ainda tem os detalhes sobre a retomada da feira agroecológica na Central de Aulas em Bodocongó. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia e com muita informação por aqui. A primeira deste bloco é que já está disponível para download o e-book 5º Seminário de Extensão, Extensão Universitária e a Covid-19, Desafios e Superações frente a uma Nova Realidade. A obra foi publicada pela editora da Universidade Estadual da Paraíba e é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão. O material traz um apanhado sobre as experiências dos programas e projetos de extensão da universidade durante o período de pandemia. São 464 páginas com várias iniciativas desempenhadas na cota 2019/2020. O livro eletrônico foi organizado pelas professoras Maria do Socorro Barbosa e Silva, Dalci Pinheiros Rodrigues e Yasmin Simões de Souza e pelo professor Aldo Manuel Branquinho Nunes. O livro está disponível para ser baixado de graça através do site da editora, o eduepb.epb.edu.br. E não só esse livro não, viu?
Na página da editora você encontra centenas de obras publicadas pela EduEPB em várias linhas de pesquisa e gênero, e o melhor é que é tudo gratuito. E por falar em projetos de extensão da UEPB, a gente traz agora uma iniciativa que é desenvolvida pelo Departamento de Farmácia do Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande. É o projeto Orientação Farmacêutica em Medicamentos Impróprios para Idosos, que, como o próprio nome já diz, faz um trabalho de educação sobre o uso de remédios, especialmente para o público da terceira idade. Mas o serviço também está disponível para a população em geral, viu? Para saber mais sobre essa iniciativa, conversamos com a professora Lindomar de Farias Belém, que é a coordenadora do projeto. Professora, explica pra gente um pouco sobre o projeto. Como surgiu a ideia dessa iniciativa? Tem algum levantamento ou dados sobre automedicação na terceira idade? O projeto Orientação Farmacêutica em Medicamentos Impróprios para Idosos surgiu em 2016, quando eu comecei a dar aula na UAMA, em 2015. Eu observei que vários idosos tomavam alguns medicamentos que não eram indicados para eles, e muitos desses medicamentos, por sua vez, eram prescritos. E outros, eles tomavam como automedicação. A automedicação na terceira idade é relativamente alta. Um dos motivos é o baixo acesso desses idosos aos centros de saúde, às UPAs, às UBSs, porque muitas vezes eles não têm com quem ir ao médico, as UBSs são longe da casa deles e eles têm dificuldade, muitos têm dificuldade de locomoção, outros têm dificuldade financeira, e eles compram o medicamento na farmácia mais próxima da casa deles. E muitas vezes eles guardam os medicamentos, quando apresentam os mesmos sinais e sintomas, eles tomam esse medicamento que sobrou. E algumas vezes eles são orientados por parentes, por filhos, por irmãos, os homens são orientados pelas esposas, e a porcentagem de automedicação nos idosos chega a 20%. Nós temos estudos dentro da UEPB que chega a 20% a automedicação, tanto dos medicamentos alopáticos quanto dos medicamentos fitoterápicos. Além do mais, eles usam muitas plantas medicinais na forma de chá. Qual o público-alvo do projeto? Nossa demanda do projeto, a nossa atuação do projeto é por demanda espontânea, quando chegam pacientes idosos na UBS Odete Leandro, na UEPB, também por Instagram, nós orientamos o WhatsApp, e aos alunos da UAMA, Universidade Aberta à Maturidade, onde nós temos um formulário farmacoterapêutico, fazemos o acompanhamento desses estudantes da UAMA e algumas vezes nós fazemos o encaminhamento para o médico que eles são atendidos. E para o idoso, tem medicamento que não pode ser tomado junto com outro tipo? Qual é o alerta neste sentido? Nenhum medicamento deve ser tomado junto de outro medicamento na mesma tomada. Quando se vai fazer a medicação, deve-se observar as interações medicamentosas, as reações adversas, para evitar tomar 2 ou mais medicamentos no mesmo horário. Alguns medicamentos precisam ser tomados em jejum, 40 minutos antes das refeições, como é o caso dos hormônios para a tireoide, para o hipotireoidismo. E outros devem ser tomados com o estômago cheio, e isso é muito importante para evitar interação medicamento com medicamento, medicamento com alimento. Então, nós orientamos para que isso seja evitado. E como evitar essa situação? Sempre que for tomar um medicamento, consultar o farmacêutico. Sempre que for à UBS, procurar o farmacêutico para que esse faça essa orientação. Professora, quais são as orientações que a senhora pode trazer para o nosso ouvinte quando o assunto é medicação? A nossa orientação ao ouvinte, ao idoso, ao jovem, é que cada medicamento que for usar, procure orientação com o farmacêutico, desde um xarope
para tosse, o anticoncepcional, o medicamento para dor de cabeça, o que ele for tomar, o analgésico, anti-inflamatório, qualquer classe farmacológica, ele deve procurar o farmacêutico, que é o profissional da saúde, que tem responsabilidade e conhecimento sobre medicamentos. Então, não deixe de procurar o farmacêutico para lhe passar orientações sobre o seu medicamento. Esse projeto envolve também alunos dos cursos de farmácia e enfermagem. Como esse espaço ajuda na formação dos profissionais? Esse projeto de orientação farmacêutica em medicamentos impróprios para idosos envolve alunos das graduações de farmácia, enfermagem e odontologia. Os alunos de odontologia orientam os idosos quando estão na clínica de odontologia. Esse trabalho também lá é supervisionado pelo professor Alexandro, e esses idosos recebem orientação dos medicamentos que eles já tomam por demanda das doenças de comorbidades, como hipertensão e outras, anti-inflamatórios que eles tomam muito para as dores crônicas, analgésicos, com os medicamentos prescritos na odontologia. Os alunos de farmácia também orientam na farmácia escola, né? Na dispensação, eles são supervisionados por um farmacêutico e por nós, professores. E na UBS Odete Leandro, nós temos uma sala de atendimento que chama-se Centro de Informações sobre Medicamentos. Quando esses pacientes da UBS saem com a prescrição, passam no Centro de Informação, recebem orientação, nós podemos organizar um mapa das tomadas dos medicamentos e eles recebem o medicamento na farmácia escola. Os alunos de enfermagem participam do projeto com palestras e controle da pressão arterial e glicemia, e também fazendo levantamento de ansiedade. Nós fazemos rastreamento de ansiedade e hipertensão, juntamente com os alunos dos 3 cursos, farmácia, odontologia e enfermagem. A experiência dos estudantes é muito importante, porque a gente tem a interprofissionalidade e também a extensão leva o aluno à teoria do conhecimento que ele adquire na sala de aula para a vida prática. Então, nós temos vários alunos egressos que depois eles dizem que a importância desse projeto, né, de cada projeto executado dentro do Centro de Informações sobre Medicamentos, foi muito interessante, porque eles aprenderam um pouco da prática profissional e também o respeito, e aprendem a trabalhar com a interprofissionalidade. A senhora pode fazer um balanço desse tipo de atuação no projeto com a comunidade? Nossa experiência é rica, nossos alunos egressos falam sempre da importância que teve nesse projeto. Eles adquirem experiência interprofissional e multiprofissional, porque são alunos de cursos diferentes, têm suas experiências diferentes e também alunos dos mesmos cursos que trabalham com atividades diferentes dentro do projeto. Nós fazemos uma avaliação em 2022 que enriquece a grade curricular do aluno de graduação e que a partir de 2023 todos os alunos dos cursos da área de saúde da UEPB farão parte de cada projeto e principalmente do Centro de Informações sobre Medicamentos, porque a extensão, né, vai passar a fazer parte da curricularização dos cursos da área de saúde. Então, cada aluno do curso da área de saúde terá 10% das suas atividades em sala de aula voltadas para a extensão. Isso quer dizer que todos os alunos dos cursos da área de saúde poderão estagiar no Centro de Informações sobre Medicamentos. Isso enriqueceu o currículo de farmácia, de enfermagem e de odontologia. E como ter acesso às orientações do projeto? Tem algum número de contato? Passa para a gente onde vocês atendem.
O acesso ao Centro de Informações sobre Medicamentos, que é o grande programa da UEPB, onde ocorre o projeto Orientação sobre os Medicamentos Impróprios para Idosos, é na Farmácia Escola da UEPB, no prédio das Três Marias, na sala do Centro de Informações sobre Medicamentos, que também funciona no prédio do CCBS da UEPB, com o e-mail uepb@gmail.com e também pelo WhatsApp através do número 83-3315-3408. Nós funcionamos de 8 às 11 e de 1h30 às 16h30, presencial, nesses dois locais, na UBS Odete Leandro e na Farmácia Escola da UEPB. Obrigada, professora. Parabéns pela iniciativa. E só reforçando, o telefone de contato do projeto é o 83-3315-3408, que atende via WhatsApp. E vamos fazer nossa última pausa nesta manhã de sábado. No próximo bloco, a gente fala sobre parceria da UEPB com a ONG Internacional para preservar espécies da caatinga. E ainda, Feira Agroecológica da UEPB retoma as atividades na próxima quinta-feira no Campus 1, em Bodocongó. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o último bloco do CBN Universidade. Atenção! A Feira Agroecológica que acontece na Universidade Estadual da Paraíba vai voltar a ser realizada a partir do dia 1º de setembro, já na próxima quinta-feira. O pessoal tinha dado uma parada por causa do período de recesso das aulas. A iniciativa já é tradicional na UEPB e tem o objetivo de incentivar a agricultura familiar e a produção sem insumos químicos, respeitando e preservando o meio ambiente. Além disso, promove mais saúde para a mesa dos consumidores. A feira é realizada em parceria com os agricultores que fazem parte da Associação Ecoborborema e isso é uma garantia que os produtos são realmente. A feira é realizada em parceria com os agricultores que fazem parte da Associação Ecoborborema e isso é uma garantia de que os produtos são realmente sem agrotóxicos. E sobre essa retomada, quem enviou um áudio para a gente foi o coordenador da Feira Agroecológica da UEPB e professor da Universidade, Simão Lindoso. Vamos ouvir o que ele disse. Bom dia, ouvintes da CBN. Gostaríamos de fazer um convite para vocês que se preocupam com a alimentação e que se preocupam, além da alimentação, com a origem dos alimentos, da forma com que esses alimentos são produzidos, aonde eles são produzidos e pelo preço que são vendidos. Então, você que tem essas preocupações está convidado a conhecer um pouco mais e visitar as feiras agroecológicas que acontecem na nossa região. E uma das feiras agroecológicas acontece dentro do Campus 1 da UEPB, em Bodocongó. E é justamente sobre esta feira agroecológica que acontece dentro da UEPB, no campus de Campina Grande, que a gente gostaria de falar um pouquinho e te fazer um convite. No dia 1º de setembro, a partir das 7 horas da manhã até o meio-dia, a gente vai estar realizando uma feira lá na Central de Integração Acadêmica Paulo Freire, tá? No prédio da Central de Aulas, mais conhecido assim. De 7 ao meio-dia, a gente vai estar lá fazendo uma feira, realizando uma feira, em que esse dia a gente vai estar comemorando duas coisas. Uma vai ser o retorno das aulas, né, do calendário acadêmico. Então, essa feira ela está preparada para receber todos os feras de todos os cursos que possam participar nesse dia lá junto com a gente e conhecer um pouquinho sobre a feira, conhecer um pouquinho sobre a agroecologia. E o segundo evento vai ser comemoração em alusão ao aniversário de 4 anos dessa feira. Então, essa feira ela se iniciou dentro da UEPB no ano de 2018 e nesse mês de setembro ela completa então 4 anos e a gente vai fazer então uma comemoração também em alusão a isso. A gente também está programando para esse dia um palco aberto para apresentações livres, né? Então, quem tiver instrumentos, quem tiver vozes, poesias, danças, os seus talentos, tragam para poder abrilhantar um pouco essa manhã. Serão também muito bem-vindos. E como não poderia faltar, a gente vai ter então também uma programação musical, além do nosso palco aberto, para animar esta manhã. Então, a gente gostaria de reforçar o convite
para todos os ouvintes, chamar os amigos, familiares e poder participar desses momentos, dessas experiências, trocar experiências e conhecer um pouquinho mais sobre a agroecologia. Então, para reforçar o convite, anotem aí o dia 1º de setembro, uma quinta-feira, de 7 horas da manhã até o meio-dia, na Central Acadêmica de Aulas da UEPB, em Campina Grande, a gente vai estar realizando essa feira. Quem quiser saber mais informações sobre a feira, pode seguir a nossa rede social, que é do Instagram, Feira Agroecológica UEPB. Lá vocês vão encontrar mais informações. Sejam bem-vindos. Obrigada, professor Simão. E só reforçando que a Feira Agroecológica da UEPB é aberta ao público. Então, além da comunidade acadêmica, qualquer pessoa pode comprar os produtos. A feira acontece todas as quintas-feiras pela manhã na Central de Integração Acadêmica Paulo Freire, que fica localizada no Campus 1 da UEPB, em Campina Grande, no bairro do Bodocongó. E olha que notícia boa! A Universidade Estadual da Paraíba firmou um acordo internacional para garantir a preservação de uma espécie da caatinga. Essa parceria é através do Jardim Botânico da instituição com uma ONG internacional. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Estela Costa. O projeto aprovado tem o objetivo de conservar a espécie Umburana cearensis, que pertence à flora nativa do bioma Caatinga. O diretor adjunto do Jardim Botânico, Marcos Nunes Pereira, explica que planta é essa. Popularmente conhecida como cumaru, é encontrada em regiões áridas do Brasil, sobretudo nas caatingas nordestinas, de estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. É uma espécie de grande porte, ela possui um grande porte, e é importante porque ela se adapta a vários tipos de solo. Prefere terras arenosas, profundas, mas que é facilmente adaptável. Então, ela tem uma madeira muito apreciada, é uma espécie que possui vários óleos essenciais, pode ser usada também de forma medicinal. A casca também pode ser retirada dessa espécie para finalidades medicinais, a casca e a entrecasca. Então, é uma espécie de grande importância, tanto de cunho ambiental, econômica e, sobretudo, social. Segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, foi considerada uma espécie em perigo, pois enfrenta grande risco de extinção na natureza, com a população dessa árvore severamente fragmentada. Alguns estudos indicam que as árvores ainda existentes dessa espécie estão em risco por conta principalmente do extrativismo, a extração da madeira, e o corte, que promovem a retirada dessa espécie do seu ambiente natural. Então, por isso que se faz necessário a conservação dessa espécie. Para preservar a cumaru, um acordo institucional foi firmado com uma organização não governamental e internacional com sede em Londres, na Inglaterra, que promove a conservação da flora e da biodiversidade em vários países. Se trata de um projeto que foi disponibilizado pelo Botanic Gardens Conservation International, que é o BGCI, que é uma organização global que trata de iniciativas de apoio aos jardins botânicos pelo mundo. Então, o BGCI lançou uma campanha chamada GTC, que é a Global Trees Campaign, que é uma iniciativa que visa principalmente a conservação, dedicada a salvar todas as espécies de árvores ameaçadas do mundo. Então, o Jardim Botânico da UEPB já faz parte do BGCI. Nós temos uma cooperação com essa organização internacional e submetemos esse projeto a essa campanha específica, que é o GTC. Então, foi aprovada e aí teremos 3 anos para desenvolver esse projeto. O projeto proposto pelo Jardim Botânico da UEPB tem duração de 3 anos e será dividido em fases. No primeiro ano de desenvolvimento, que será entre 22 e 23, fará o levantamento de campo de cerca de 40 hectares e uma floresta na cidade de Serra Lavrada para georreferenciar as árvores que servirão como matrizes para a coleta de sementes. Em seguida, essas sementes serão levadas até o Jardim Botânico, onde ocorrerá todo o tratamento e a pesquisa com essas sementes para a propagação de novas mudas da Umburana cearensis, que é o cumaru. Enquanto ocorrerá o desenvolvimento da
da espécie, também faremos oficinas de capacitação com os próprios colaboradores envolvidos no projeto, material de divulgação sobre as iniciativas e a importância dessa planta para o bioma Caatinga, entre outras ações. No ano seguinte, no ano 2, será entre 23 e 24, faremos o plantio da espécie em áreas da Caatinga, de Campina Grande e da cidade de Monteiro, principalmente, para devolver essa espécie ao seu habitat. Faremos também o gerenciamento e monitoramento do desenvolvimento dessas mudas, uma vez plantadas. Com isso, teremos como objetivo principal que essa espécie se restaure na Paraíba e que possa exercer o seu papel ambiental. O diretor adjunto do Jardim Botânico, Elimarcos Nunes Pereira, explica a importância dessa parceria. De forma geral, essa parceria é importante para o EPB, primeiramente porque o BGCI é um órgão internacional, dará uma amplitude da Universidade Estadual da Paraíba, localizada no município de Campina Grande, Paraíba, para todo o mundo. Então, consolidará ao EPB como uma instituição de importância internacional. Então, a causa ambiental será reforçada na UEPB, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. E também consolidará também, de certa forma, o Jardim Botânico, como um órgão criado na UEPB, aprovado pelo Conselho Universitário em 2019, um órgão recente, mas que já está contribuindo de forma bastante relevante para o aspecto ambiental, para o ensino, para a pesquisa e para a extensão da UEPB. Então, essa parceria também abrirá novas portas para futuras parcerias internacionais da UEPB, em outros órgãos de pesquisa e de fomento também. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa. E é a hora do nosso Minuto Ambiental. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thalisson Celton e o tema abordado hoje será a poluição. A poluição representa uma ameaça direta à saúde humana e ao meio ambiente. Diversas formas de poluição são encontradas no ar que respiramos, na água em que bebemos e na terra em que vivemos. São encontrados 6 tipos de poluição: no ar, na água doce, terra e solo, marinha, química e por resíduos. A poluição também representa custos econômicos significativos como os resultados dos impactos na saúde humana, perdas de produtividade, custo de cuidados com a saúde e danos ao ecossistema. É importante entender quais são as fontes de poluição, onde pode haver problemas e quem pode lidar com eles. Meu nome é Thalisson Celton e este foi o Minuto Ambiental. Obrigada, Thalisson, e até o próximo Minuto Ambiental. E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O CBN Universidade teve a minha apresentação, Beatriz Romão, com a edição de Isis Coelho e Luciela Lima, finalização técnica de Apolo Ricarte e direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, todas as edições do CBN Universidade ficam disponíveis no canal Rede UEPB no YouTube. É só acessar lá e ouvir os programas a qualquer momento. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta no próximo sábado com muita informação, a partir das 9 horas da manhã, aqui na CBN Campina Grande. Até o próximo programa. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.